Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, estudo esse que a cada semana tem sido uma verdadeira bênção. Estamos encerrando mais uma semana, né? Estamos aí durante todo esse trimestre estudando sobre o Evangelho de Marcos. E olha, eu te confesso que estou gostando muito desse estudo. Nós chegamos aí até o capítulo 8 de Marcos. Desde o capítulo 1, desde a introdução, da gente conheceu quem foi o provável autor de Marcos, que, de acordo com a história, acredita-se que foi João Marcos, né, ali um dos amigos de Paulo e Barnabé, que esteve envolvido na pregação do Evangelho. Desde aquele início até o estudo atual, nós temos aprendido muito. Eu espero que, assim como o Papai do Céu tem falado ao meu coração, eu espero também que Ele esteja falando ao seu coração. E que a cada dia você esteja com mais sensação de prazer, com mais alegria de ter esse momento com Deus. De ter esse momento do estudo guiado. Não simplesmente para adquirir conhecimento, mas principalmente para cada dia desenvolver um relacionamento real, íntimo e completo com o nosso Deus. Hoje nós teremos o nosso encerramento da semana, o nosso estudo adicional, que é o complemento de tudo aquilo que foi apresentado durante toda a semana. Também iremos fazer um pequeno resumo, um apanhado geral sobre o que estudamos durante a semana. Se você quiser se aprofundar, se você quiser ter mais detalhes, nós a cada dia estudamos o assunto do dia. E aí está disponível no canal todos os dias para você aí ter o estudo mais aprofundado, mais completo. Tá bom? Pois muito bem, vamos à nossa recapitulação, ao nosso estudo guiado. Mas antes disso, eu quero convidar você, que está comigo aqui, a fechar seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Vamos orar juntos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma semana que encerramos pela graça de Deus, pela tua providência, porque confessamos, não é fácil, Pai, demandar tempo para o estudo da palavra, demandar tempo para ter esse relacionamento contigo. Muitas coisas competem a nossa atenção e muitas vezes nós somos tentados a ceder. Mas louvado seja o Senhor por nos dar o Espírito Santo. Ele que não apenas nos convida, mas também nos dá a força e o poder para realizar aquilo que agrada ao Senhor. Nessa ocasião, mais uma vez, nós possamos ser impressionados por Tua Palavra. Fala aos nossos corações. Nós pedimos isso no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, nós começamos o nosso estudo da semana ali com o tema de sábado, que foi o tema de dentro para fora. Tivemos ali o texto bíblico que diz assim, não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Isso está lá em Marcos, capítulo 7, versículo 15. A gente não vai comentar agora esse verso, porque esse verso ele foi abordado em um dos dias da semana. E aí, quando chegarmos no dia, a gente se demora um pouquinho mais nele. Mas, no dia de sábado aqui, trouxe a introdução, dando continuidade ao que aconteceu na semana anterior, ao processo de jornada do ministério de Jesus. E durante essa semana, os capítulos que foram apresentados foram os capítulos 7 e 8, onde narra ali a história de um confronto que Jesus teve com os fariseus por conta de uma acusação que eles fizeram aos discípulos por não estarem seguindo a tradição dos religiosos. Depois Jesus debate sobre o que de fato contamina o ser humano, que não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. Depois Jesus tem um encontro ali com a mulher sirofenícia, uma mulher que não fazia parte ali dos israelitas, do povo judeu, e que demonstra uma fé extraordinária no poder de Jesus. E depois foi apresentado dentro desse contexto, capítulo 7 e 8, a história ali do homem que tinha as suas limitações, Ele não apenas era surdo, mas também tinha dificuldade para falar, era gago. E com essas histórias maravilhosas, todas elas nós vimos mais uma vez o quão poderoso é o nosso Senhor Jesus Cristo, o quão atencioso Ele é, o quão majestoso Ele é. E tudo isso para a honra e glória de Deus. Pois muito bem, nós vamos avançar aqui. No dia de domingo, nós tivemos o tema Tradições Humanas versus Mandamentos Divinos. O contexto que foi apresentado aqui, os discípulos estavam ali se alimentando, comendo. Afinal de contas, tem uma hora que devemos parar para nos alimentar. Se você não está se alimentando corretamente, eu recomendo que faça isso, tá bom? Faz muito bem. E ali os discípulos estavam se alimentando.
E aí os fariseus, né, os líderes religiosos, estavam observando. Acho engraçado que, ao invés de eles cuidarem da vida deles, eles estavam prestando atenção na vida de Jesus e dos discípulos, procurando ali alguma coisa para comentar, para fofocar, para espalhar, né, um assunto equivocado. E ali, mais uma vez, eles não perderam a oportunidade. Os discípulos, naquela ocasião, talvez estivessem apressados, afinal de contas, não havia muito tempo para eles, não lavaram as mãos, algo que era costumeiro, né, era rotineiro ali da realidade do povo judeu. Por quê? Porque isso era uma tradição. Isso não era preceito bíblico, isso não era uma ordenança bíblica, não foi algo que Deus pediu para que fosse passado para o povo, nada disso. Simplesmente, eles estenderam uma recomendação que era dada aos levitas, né? Os levitas, quando iam oficiar no templo, eles deviam se purificar. Afinal de contas, eles iriam atuar ali diante de Deus, na presença de Deus. E ali tem os símbolos, né? A bacia de bronze e tal. E eles deveriam se purificar. E aí os fariseus tentando, olha, nós devemos ser mais santos, nós devemos ser melhores. Então essa ordenança não vai ficar somente para os levitas, nós vamos trazer para todo o povo, porque todo o povo deve se purificar para se apresentar diante de Deus. E ali eles colocaram um preceito, né, uma tradição, né, imposta para toda a sociedade. E aquele que não fizesse isso estava se tornando impuro, estava se contaminando, né? E ali eles fazem esse comentário e Jesus responde para eles e diz, olha, vocês torcem a palavra de Deus. Como disse Isaías, vocês são hipócritas, porque vocês adoram, vocês louvam a Deus apenas de boca, de palavra, mas as ações de vocês são terríveis. E de fato eles estavam demonstrando isso, né? Porque eles estavam colocando um fardo desnecessário na vida das pessoas. E a gente vê muito disso nos dias de hoje. Pessoas que carregam um fardo desnecessário porque líderes religiosos estão colocando por uma má interpretação da palavra de Deus, por não ter um relacionamento com Deus, por não entender qual é a vontade de Deus, acabam que colocando fardos desnecessários nas vidas das pessoas. E aí Jesus explica, diz, olha, vocês colocam a tradição de homens, preceitos de homens, ensinamentos de homens, interpretação de homens, à frente do assim diz o Senhor. O que Jesus estava querendo chamar a atenção era que, muitas vezes, aqueles propensos líderes religiosos dedicados a Deus, né, eles deixavam de lado o assim diz o Senhor para reverberar, para vivenciar na vida deles o assim diz o homem. Havia, por exemplo, uma situação que foi mencionada no estudo, em que o filho ele poderia ficar isento, né, ali de cumprir o mandamento, de honrar pai e mãe, o quinto mandamento, se ele pegasse o recurso dele, que poderia ser para auxiliar os pais, ali em velhice, numa situação delicada, e dizer que é corbar. O que é isso, Davi? Era uma oferta dedicada ao templo. Se ele dissesse, olha, eu não posso usar esse recurso com vocês, eu não posso atender a necessidade de vocês, porque isso aqui é um dinheiro que eu vou usar para a igreja. Aí, de acordo com os líderes religiosos, ele não estava quebrando o mandamento, porque ele estava, vamos dizer assim, honrando o recurso mais do que Jesus diz. Vocês colocam tradições à frente do assim diz o Senhor. E aí Jesus chamou a atenção. E chama a atenção para mim e para você hoje. Será que não existe nenhuma tradição que você está colocando à frente do assim diz o Senhor? Da letra do mandamento de Deus? Muitas pessoas hoje podem até ter acesso à verdade, mas preferem viver o tradicional. Ah, foi sempre assim, eu aprendi assim, não sei o que. Não. Antes, fazer a vontade de Deus, sempre. Deus em primeiro lugar, a sua palavra em primeiro lugar. Tradição não. Tradição não é bom, tradição não faz bem. E desde aquela época já era danoso e continua sendo danoso também nos nossos dias. No dia de segunda-feira nós tivemos o tema mãos puras ou coração puro. Aqui dá continuidade ao contexto de domingo, onde Jesus ele apresenta uma parábola, né? E essa parábola é bastante interessante. Que ele fala o seguinte, eu vou até ler um pedacinho, é o contexto do capítulo 7, do 14 ao 19, onde diz assim, ó, Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam, todos entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário,
O que sai do homem é o que torna impuro. E aí Jesus, ele discorre o seu discurso, ele explica sobre isso. Não à multidão, mas aos discípulos que naquela ocasião, mais uma vez, não conseguiram entender as palavras de Jesus. E é interessante, quando eu e você não entendermos, que nós possamos ter humildade de reconhecer, Senhor, eu não entendi. Me explica, me ensina, Senhor. Me mostra o que foi, o que é que o Senhor quis dizer. Que o Senhor vai explicar, assim como todas as vezes ele fez com os discípulos. E ali Jesus explicou, ele disse, gente, o alimento, porque era o que os fariseus estavam dizendo, que estavam contaminando as pessoas, porque não tinha sido purificado. O alimento, Jesus diz, o alimento não pode tornar as pessoas impuras, porque o alimento vai para o estômago. O alimento vai para o estômago, não vai para o coração. O que torna impuro é o que sai de dentro do ser humano, porque sai do coração. E ali Jesus até fala, é do coração que procede a malícia, as piores coisas que o ser humano pode tornar real por meio de suas ações. Muitas pessoas se utilizam desse contexto para, de forma errada, dizer o seguinte, olha, aqui o Senhor está liberando todos os alimentos. Afinal de contas, ele tornou puro tudo. Então, esse negócio de dizer que não pode comer carne de porco, que não pode comer camarão, que não pode comer frutos do mar, que não sei o que, peixe de couro, aquela coisa. Isso é coisa do passado, isso é coisa do Antigo Testamento, porque no Novo Testamento o Senhor liberou tudo, o Senhor purificou tudo. Será que é isso mesmo? Primeiro ponto. Tais alimentos não eram considerados alimentos para os judeus, porque é exatamente o contexto a qual está sendo aqui apresentado, uma realidade de judeus. Né? Então, esses alimentos que eram tidos como impuros, de acordo com Levíticos 11, não fazia parte, não era nem considerado como alimento para o povo de Deus. Então, já tira fora. Levando em consideração somente os alimentos puros, né? Os alimentos considerados para ser consumido, Jesus diz, olha, esses alimentos, eles não podem tornar você uma pessoa contaminada e impura. Mas aquilo que sai do teu coração, os maus desígnios, a maldade, e ali ele cita uma lista de coisas que começam no coração. Isso sim é o que contamina. Isso sim é o que contamina. Aqui na segunda-feira foi isso. Na terça-feira nós tivemos o tema migalhas para os cachorrinhos. E aqui é um texto bastante controverso, onde as pessoas, por não entenderem o que era que Jesus estava querendo provocar ali naquela situação, pensam, rapaz, ele foi muito insensível, ele foi muito duro com essa mulher. Que narra a história onde Jesus está passando por um território que não estava ali dentro do território de Israel. Era um território estrangeiro. Né? E ali chega uma mulher até ele e faz um pedido. Diz, Senhor, por favor, atenda o meu clamor, atenda o meu pedido. Minha filha está sendo atormentada por espíritos imundos, está endemoniada. E aí Jesus dá a resposta para ela e diz, olha, mulher, deixe que os filhos primeiro comam do pão. E aí a mulher fala, Jesus fala isso, né? E diz que o pão não deve ser dado para os cachorrinhos, comparando ela a um cachorrinho. E ali a mulher dá uma resposta bastante inusitada, porque com a resposta dessa, ela poderia dizer, eu tentei, ele rejeitou, ele deu essa resposta, não tenho o que fazer. Como eu não faço parte do povo dele, eu não tenho vez. Mas não, ela não desistiu. Ela tinha um motivo pelo qual ela deveria lutar, que era a vida da filha dela. E ela continua a dizer, Senhor, mas as migalhas do pão caem da mesa, as migalhas dos filhos, o pão, gera ali as migalhas e cai da mesa, e os cachorrinhos comem das migalhas. Isso demonstra, queridos, uma humildade imensa. De tipo, Senhor, talvez eu não seja nem digna, talvez eu não seja merecedora de ter acesso ao pão, mas concede a mim as migalhas. Concede a mim as migalhas, que será suficiente. Eu aceito as migalhas. Será que você hoje teria a coragem, como essa mulher, de dizer em oração que aceita as migalhas de Jesus? Porque as migalhas de Jesus, se você não sabe, foi suficiente para expulsar o demônio à distância da filha dela.
Aquela mulher, quando chega em casa, a filha está dormindo tranquilamente, em paz. Olha quão poderoso é as migalhas de Jesus. Quando a gente olha para essa história, a gente vê que não há limites para o poder de Deus. Jesus ele fica impressionado com a fé daquela mulher, que nem fazia parte da realidade do povo judeu. E mesmo assim, ela demonstrou uma fé maior do que muitos judeus. Isso é extraordinário. Com certeza, aquela mulher ficou ali sendo vista não como uma mulher cirofenícia, uma mulher distante, mas sim como uma filha de Deus. O termo cachorrinho, se a gente for estudar ali no contexto original, a letra original, na tradução original, é tratado como uma forma carinhosa, porque esse cachorrinho não era simplesmente um filhote como a gente interpreta, mas sim um cachorro de casa. E para um cachorro estar em casa, dentro de casa, criado dentro de casa, naquela realidade do Oriente, significa dizer que aquele cachorro ele tinha muito apreço pelos donos da casa. Não era qualquer cachorro. Ou seja, aquela mulher, ela era, por mais que ela fosse uma pessoa distante, estrangeira, ela era vista assim como uma filha de Deus. Assim como Deus olha para mim e para você, independente da nossa denominação, independente do local que a gente esteja. Todos somos filhos de Deus. E o poder de Deus está à disposição para todos os seus filhos. Aqui nós vamos continuar o nosso estudo, quarta-feira, agora. O tema foi a cura do surdo e gago. Esse tema falou muito ao meu coração, porque revelou a história de um homem que tinha ali as suas limitações, seus desafios. Um homem que não ouvia. E você sabe, por ele não ouvir, ele também, de certo modo, era excluído do mundo, porque ele vivia em um mundo em silêncio. Ele podia até enxergar, ver as cores e tudo, mas o ouvir é tão importante, gente. Ouvir o som das coisas é tão, vamos dizer assim, não indispensável, mas necessário. Ouvir é muito bom. Agora imagine uma pessoa que não escuta nada, que nunca ouviu a voz de sua mãe, de seu pai, que não ouviu o som dos pássaros, o som do vento, o som... tantos sons bonitos que a gente escuta por aí. Ele não ouvia, mas mesmo assim, ele tinha interesse em Jesus. Ele não conseguia falar perfeitamente, era gago, tinha dificuldade em falar, mas mesmo assim estava ali para glorificar o nome de Deus, mesmo com as suas limitações. E isso mais uma vez chamou a atenção de Jesus. Jesus chamou ele para um lado assim, em modo particular, tocou ali nos pontos onde estava, vamos dizer assim, com deficiência, e ali Jesus suspira aos céus e cura aquele homem. E nós meditamos um pouquinho sobre esse suspirar de Jesus. Por que Jesus suspirou? Jesus suspirou porque, em meio àquela realidade de limitações, onde ele demonstrava a sua entrega total e o seu desejo cada vez mais pela presença e um relacionamento real com Jesus, haviam pessoas que não tinham aquelas limitações, que podiam ouvir, que podiam falar perfeitamente, mas mesmo assim não conseguia se entregar completamente a Jesus. O dia de quarta-feira nos chamou a atenção ao seguinte aspecto. Será que, por mais que a gente hoje tenha a nossa audição perfeita, a nossa voz perfeita, será que nós não estamos em uma situação de limitação? Do tipo, estando resistente a se entregar em um relacionamento real com Deus? O convite que Jesus faz para mim e para você é, independente da tua limitação, se entrega por completo. Busca a Deus. Vai até Ele. Se entrega, se joga para Ele. Porque todo aquele que tem limitação, Ele promete superar e romper toda limitação. Todas as pessoas que se viram pequenas, se viram minimizadas, se viram limitadas, foram umas bênçãos. Fizeram muito na obra de Deus. Porque quem faz não somos nós. Quem faz é Deus. Quem faz é o Espírito Santo atuando em cada um de nós. Então não fique triste, não fique envergonhado se você tem alguma limitação. Apenas se entregue completamente nas mãos de Deus. E com certeza Ele vai fazer muito em nós e por meio de nós. No dia de quinta-feira nós tivemos o tema Cuidado com o fermento dos fariseus. Ali fala da história
em que os discípulos começam uma discussão dentro do barco de tipo, olha, nós esquecemos de comprar pão. Nós só trouxemos um pão. Como é que nós vamos fazer para alimentar Jesus, para alimentar a nós, 12 discípulos, com apenas um pão? Jesus vem naquela discussão, sem sentido, com base nos relatos que a gente já teve acesso. Jesus olha para eles e diz, olha meus amigos, vocês tenham cuidado com esse discurso aí, com essa discussão que vocês estão tendo aí. Cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, tá? Prestem atenção. Os discípulos ficaram sem entender. Os discípulos pensaram aí, ó, tá vendo? Jesus está passando na nossa cara, Jesus está chamando a nossa atenção, a gente foi descuidado, a gente não comprou pão, a gente não tem pão suficiente. E aí Jesus mais uma vez chama a atenção deles, vocês não entenderam? Vocês não percebem o que eu estou querendo dizer? Eu não estou falando de pão. Eu não estou falando do fermento que vai no pão. Eu estou falando da incredulidade que os fariseus têm. Eu estou falando da incredulidade que Herodes demonstrou ter em relação à pregação de João Batista, aos apelos que João Batista fez a ele. Eu estou falando é disso. E aí fica o alerta para mim e para você. Será que nós também não estamos dando espaço a esse tipo de fermento? Será que não, em alguns momentos da nossa vida a gente não tem despertado incredulidade? Quando a gente passa por momentos difíceis, como os discípulos estavam passando ali, estavam sem pão, a gente facilmente esquece dos feitos de Deus. E ali Jesus teve que relembrar. Ele diz, olha, me lembrem aí o que foi que eu fiz com 5 pães. Alimentei 5.000 homens, não foi? Sobrou quantos cestos? 12, não foi? Me lembra aí o que foi que eu fiz com os 7 pães. Multipliquei e alimentei 4.000 homens, não foi? Quantos cestos sobraram? 7 cestos, não foi? O que Jesus estava querendo dizer com esse relembre é, não existe limitação comigo. Não existe escassez comigo. Não existe privação comigo. O poder que emana de mim, o poder que está em mim, rompe qualquer barreira. Nada é impossível a mim. Tanto que existe até um texto que diz assim, aquilo que é impossível aos homens é o que para Deus? É possível. Porque para Deus tudo é possível. Afinal de contas, Ele é todo poderoso. Ele é o nosso Deus todo poderoso. E os discípulos já tinham presenciado, os discípulos andavam com Jesus, viam os milagres e tudo, e ainda não tinha caído a ficha neles. De tipo, gente, a gente não precisa se preocupar. Ao nosso lado, está conosco é o Filho de Deus. O Deus Emanuel. Por que nós vamos perder tempo discutindo com coisas inúteis? Um pão? Um pão. Ele precisava apenas de um grão de trigo para fazer milhares de pães aqui para nós. O que é um pão? Pão não é nada. Muitas vezes eu e você, às vezes vivemos essa mesma realidade dos discípulos. De momentos de dificuldade, cair no buraco da desesperança e acabar pronunciando palavras de incredulidade. Do tipo, vai dar tudo errado, Deus não está vendo, Deus não escuta a minha oração, eu não sou contemplado por Deus, eu não sou visto, minhas orações não são vistas. Deus ama seus filhos e Ele está pronto para fazer aquilo que for necessário. Não para saciar o meu ego, não para me vangloriar, não para me enaltecer nesse mundo. Não. Ele fará o necessário, porque Ele já fez o necessário por minha e pela sua salvação. Porque, queridos, o que está em jogo aqui não é o resultado dessa vida pequena, transitória, aí podemos dizer, uma vidazinha triste. Mas sim o que está em jogo é a nossa salvação para uma vida de verdade, uma vida eterna ao lado do nosso Deus. E aí, na sexta-feira, eu separei aqui 3 pontos que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com você. Sexta-feira, o nosso estudo adicional, que é o complemento do que nós vimos durante toda a semana. O primeiro ponto fala assim, ó. Se os ouvidos e os olhos... Aqui, ó. Quantas vezes nosso trabalho para Cristo e nossa comunhão uns com os outros são manchadas pelo desejo oculto de exaltar o próprio eu? Sabe, nós muitas vezes, quando estamos fazendo alguma coisa, seja para Deus, seja para o próximo, a gente fica naquela
naquele limite do tipo, será que isso é simplesmente a forma de eu demonstrar o meu amor por Deus ou pelo próximo? Ou será que isso é apenas uma forma de eu me mostrar para mostrar aos outros o quanto eu sou bom? Com que facilidade se manifestam o pensamento de exaltar a si mesmo e o desejo da aprovação humana? Às vezes, quando eu tenho a oportunidade de pregar e ali no final do sermão, eu tenho a oportunidade de saudar os amigos, né, os irmãos que estavam ali com a gente, meditando na palavra de Deus, e às vezes alguns falam, olha, você prega bem demais, você foi usado por Deus, aquela coisa toda. Eu fico sempre martelando no meu coração, Senhor, por favor, não permita que suscite em mim o sentimento de orgulho, o sentimento de glória, o sentimento de eu sou bom, eu sou o cara. Não, não permite, Deus. Que eu sempre reconheça que isso é obra tua, é atuação tua, as palavras são tuas, as ideias são tuas, a desenvoltura é tua e que não tem nada meu. Apenas a minha imagem que foi usada por tu para poder ensinar o teu povo. Eu fico sempre martelando isso na minha cabeça, porque, gente, nós temos que confessar. Existe algo dentro de nós tendencioso ao orgulho. A gente não precisa muita coisa para se vangloriar, para se achar. Basta um pouquinho para a gente já se sentir, já se ter um olhar altivo. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque foi por esse tipo de sentimento que o anjo de luz deixou o céu. E hoje se chama Satanás. Orgulho. Desejo de se enaltecer, um desejo de glória para si mesmo. Um outro ponto que eu destaquei fala assim, ó. Somente o poder de Deus, olha isso, somente o poder de Deus pode expulsar o egoísmo e a hipocrisia. Às vezes as pessoas dizem, não sou hipócrita, não sou egoísta, não tenho nada disso. Será que não tem? Somente o poder de Deus pode expulsar isso. Se Deus não faz parte da nossa vida, se não há espaço para Deus, com certeza essas duas coisas estão sim presentes na sua vida, porque somente o poder de Deus pode nos purificar, nos limpar desse tipo de malefício. Essa mudança é o sinal de sua atuação. Quando a fé que aceitamos destrói o egoísmo e o fingimento, quando nos leva a buscar a glória de Deus e não a nossa, podemos saber que é verdadeira. Quer ver se uma pessoa de fato é de Deus? Quer ver se de fato uma pessoa foi transformada, é genuíno? Os frutos vão mostrar. Os frutos vão mostrar. Se a glória for para Deus, tudo aquilo que você faz for para a honra e glória de Deus e você fica em segundo plano, em terceiro plano, em nenhum plano, aí sim você vai sim demonstrar que você não apenas tem Deus, mas é uma pessoa transformada para refletir o caráter de Deus. Chegamos ao fim do nosso estudo, fechamos mais uma semana para a honra e glória de Deus. Por meio do Espírito Santo que nos convidou, nos trouxe todos os dias, é que nós estamos aqui para dizer mais uma vez, glória e honra a Deus. E que nós possamos sempre estar avaliando o que é que está não apenas entrando, mas principalmente o que está saindo de cada um de nós. Porque o que contamina, como Jesus disse, não é o que entra, mas sim o que sai. E o que deve sair de cada um de nós é a imagem e semelhança de Jesus Cristo, Filho de Deus. Papai do céu abençoe a cada um de vocês, que Ele proteja os seus caminhos e que Ele os conduza sempre para os seus caminhos. É isso, até a próxima e tchau, tchau.